No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque e sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste há muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para minha casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, das quais o Senhor, seu Deus, e as palavras tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram, se puseram no trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte e corajoso, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão. Encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos.
A minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem que se perguntar a quem o profeta fala. E por que o profeta fala isso? Esse é um texto que eu gosto muito, é um texto que já falei, e é um texto que fala ao meu coração. E eu espero sinceramente que fale ao seu. O profeta fala sobre um tema. O tema que o profeta fala é reconstrução. Os persas venceram os babilônicos numa guerra. Quando um povo vence o outro, o que acontece? Ele leva, se nesse povo que foi vencido, se nesse povo tiverem prisioneiros, eles são levados juntos. Então, quando os persas chegam nos babilônicos, eles vencem os babilônicos e eles carregam todos os prisioneiros que estavam em Babilônia. Quem estava em Babilônia nesse momento prisioneiro era justamente o povo de Israel, prisioneiro lá. E o povo é libertado. O povo hebreu é libertado e voltam para a sua terra. Mas eles voltam com a tarefa de reconstruir. O profeta fala para aquele povo que precisava recomeçar. Fala para a gente que sofreu perseguição. Fala para a gente que sofreu indignidade, gente que desejava uma situação melhor, mas viveu dias desfavoráveis. O profeta fala a eles. Gente que volta para casa, e quando volta para casa, encontra um invasor em casa. Assim que aconteceu com o povo. Um povo que encontra muros quebrados, foi um povo que perdeu o lugar onde morava, quando voltou tinha gente morando no lugar onde eles moravam. Um povo que enxerga tudo devastado. E o profeta Ageu toma a palavra e fala para essa gente que precisa ser forte, para essa gente que precisa saber que a vida não vai ser fácil. Aliás, ele fala para a gente como a gente. Como um texto tão antigo consegue ser tão atual? E ele diz: o povo prestar atenção naquele momento que o povo está vivendo e nos porquês que aquele momento trazia. Eu gostaria de falar para você, nessa noite está em casa, eu queria falar para você que está começando num trabalho novo. Eu queria falar para você que está começando um relacionamento. Eu queria falar para você que está começando em outro estado. Eu queria falar para você que está começando o ano. A gente precisa entender que reconstruir, muitas vezes, acontece a partir das ruínas. A gente precisa entender que para recomeçar, talvez seja preciso reconstruir a partir das ruínas. O fato de Deus nos dar novas chances não significa que vai estar tudo pronto e tudo no lugar. Provavelmente, ao redor da gente, tudo esteja destruído. A segunda chance é para a gente. Mas não significa que ao termos segunda chance, ao termos a chance de recomeçar a vida num lugar, recomeçar um relacionamento, recomeçar um momento na vida, não significa que aquele lugar vai estar tudo tranquilo. Muitas vezes, a gente vai ter que recomeçar sem saber o que vai acontecer e sem saber quando vai acontecer. Quando a gente retorna para cenários de ruínas, não interessa como as coisas estão, interessa quão cheios de Deus
nós chegamos nesses lugares. Quando a gente retorna para cenários de ruínas, não interessa como as coisas estão, mas quão cheio de Deus eu chego nesses lugares. O recado para nós faz toda a diferença saber o quanto há de Deus em nós, como nós decidimos recomeçar alguma coisa, começar, recomeçar, reconstruir, refazer. Quanto de Deus há dentro de nós? Mais do que o cenário, mais do que a situação que está em volta, é quanto de Deus há dentro de nós. O recado do profeta é para um povo que errou e precisa tomar consciência disso para reconstruir corretamente. O povo cometeu erros, o povo pisou na bola, o povo fez coisas. O profeta está explicando para eles que não interessa, não adianta força, não adianta inteligência, não adianta experiência se nós estivermos indo para o lado errado. Não adianta força, não adianta experiência, não adianta habilidade, não adianta conhecimento, não adianta se nós estivermos construindo para o lado errado. Existe uma coisa que se chama voz de comando. Existe uma coisa que se chama voz de destino. Existe uma coisa que mostra para a gente, aponta qual o sentido. Às vezes vocês lembram da história de Davi. Davi queria ser rei de Israel. Davi sabia que ia ser rei de Israel porque tinha sido prometido para ele. Davi queria ser rei de Israel. Davi tinha uma promessa para ser rei de Israel. Mas Davi, na hora que todo o povo chegava para ele e falava assim, mata Saul, ele falou assim, eu não vou adiantar as coisas, eu não vou antecipar as coisas. Se Deus quiser tirar Saul do lugar, Ele vai tirar Saul. Eu não vou adiantar as coisas, eu não vou matar Saul, não vou tocar em Saul, porque as coisas de Deus acontecem no seu tempo. Então eu queria dizer para você que Davi sabia o que significava construir com Deus, ele sabia o que significava a importância de construir e tomar uma decisão para uma reconstrução, e essa reconstrução tinha que ser com Deus. A gente às vezes quer reconstruir coisas, e o nosso desejo de reconstruir coisas estão pautados nas coisas que nós sentimos. Não sei se você já lidou com gente assim, que fala assim, aí eu senti de Deus, sabe? E sentiu de Deus o quê? A gente não sente nada de Deus. A gente não é guiado por sensação. Nós não somos guiados por aí eu senti de Deus. Nós somos guiados por direção. A direção a gente tem na palavra, a direção a gente tem no estudo da palavra. Então, se você quer reconstruir as coisas, uma coisa que eu queria que você levasse para casa dessa noite, é que a gente não reconstrói coisas em cima de sensações. A gente reconstrói coisas em cima de direção de Deus. E a direção de Deus está na palavra de Deus. Não adianta também a gente achar que a gente acelera as coisas, porque direção é mais importante que velocidade. Às vezes o nosso coração se aflige quando a gente quer recomeçar um período da nossa vida, quando a gente quer recomeçar uma etapa da nossa vida, quando a gente quer recomeçar ou construir um ponto na nossa vida, o nosso coração exige de nós velocidade. E eu queria dizer para você nessa noite, que direção é mais importante do que velocidade. Eu disse que direção é mais importante que experiência, eu disse que direção é mais importante que inteligência, eu disse que direção é mais importante do que habilidade, e eu disse que direção é mais importante do que velocidade. O ano está começando, e a gente precisa entender que a questão está ligada na prioridade. O segredo de reconstruir a vida tem a ver com
prioridade. Capítulo 1, verso 4. Acaso é tempo de habitar-vos em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? O que ele está dizendo para o povo, é que o povo voltou para a terra. Quando o povo chegou na terra, quando o povo, cada um foi para o seu canto, cada um foi para a sua casa, o profeta viu o tempo passar, o povo, cada um construindo uma casa mais bonita do que a outra, e o templo abandonado, o templo entregue às traças, o templo, ninguém olhava para o templo. Ele está dizendo o seguinte: será que chegou o tempo de vocês construírem a casa de vocês e a casa de Deus ficar abandonada? Será que é esse tempo? O profeta diz: Deus não é prioridade para vocês. Só as construções pessoais têm sido sua prioridade. Se você parar para pensar, só as suas construções pessoais têm sido sua prioridade. O texto diz assim: olha, assim pois diz o Senhor, considerai o vosso passado. Esse considerai o vosso passado, eu acho muito desafiador, esse considerai o vosso passado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: teu pai te ensinou diferente, teus pais te ensinaram diferente, os teus pais te ensinaram diferente, pois no passado, o povo que esteve aqui enfrentou dificuldades, o pai de vocês, os antepassados de vocês, se aproximaram dessa terra e fizeram de Deus a sua prioridade. Considerai o vosso passado, considerai a história que está anterior a vocês, considerai, porque mesmo em condições adversas, aqueles que te antecederam, que antecederam vocês, passaram por apertos, passaram por dificuldades, mas eles decidiram, eles reconstruíram corretamente, olhando para o lugar certo. É esse recado que o profeta está dizendo. Está dando, considerai o vosso passado, porque quem não considera o vosso passado vive consequências disso, e a consequência está no verso 1,6, verso 1,6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não os fartais, bebeis e não os saciares, vestir-vos e não os aqueceis, e o que recebe salário, recebe como quem bota num saco furado. Vocês mudaram de foco, e aí, o fato de vocês terem mudado de foco, fez com que a vida de vocês virasse um saco sem fundo. O fato da vida de vocês estar de cabeça para baixo, fez com que vocês semeiem muito e não colha nada. Fez com que vocês comessem e não se sentissem saciados, fez com que vocês bebessem e não se sentissem fartos, fez com que vocês vestissem e não se sentissem aquecidos, fez com que vocês recebessem salário e tudo parecesse que está num saco furado. Por quê? Porque vocês não colocaram Deus como a prioridade da vida de vocês. Aliás, vocês estão mais preocupados com a casa. Vocês estão mais preocupados em construir a casa de vocês, projeto de vocês. O que faz a gente mudar de foco, gente? Verso 9, capítulo 1, verso 9. Olha lá no final, capítulo 1, verso 9, no final. Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre pela sua própria casa. A gente quer que Deus abençoe a nossa casa, mas a gente corre só pela nossa própria casa. A gente quer que Deus abençoe a nossa profissão, mas os nossos olhos não estão postos em Deus.
A gente tem uma carreira profissional, e a gente olha para a carreira profissional. Mas se os nossos olhos não estiverem postos em Deus, a gente vai se aquecer, a gente vai se vestir, se enrolar, e não vai parar de sentir frio. A gente vai comer e não vai saciar. E o nosso dinheiro é como a gente colocasse num saco furado, porque Deus não tem sido a nossa prioridade. Irmãos, o recado está dado. Considerai o vosso passado. Quem disse que agora está mais difícil do que foi no passado? Quem disse que esse momento é o momento mais difícil do que foi no passado? Quando a gente fica olhando muito para o momento que a gente vive, a gente esquece que já viveu e já venceu momentos difíceis e importantes. Então, considerai o vosso passado. Você já viveu coisa difícil, Deus te ajudou a vencer. Esse trecho não é o pior. Quando Deus não é nossa prioridade, nós vivemos como quem bebe e não se sacia. Alguns constroem e reconstroem a vida com material de segunda mão. Não sei se vocês lembram do fatídico Palace 2, lembra? Quando foram fazer análise técnica, era areia de praia, era material de segunda mão. Tem gente que constrói a vida com material de segunda mão. Tem gente que constrói o relacionamento com material de segunda mão. Tem gente que constrói o casamento com material de segunda mão. Tem gente que constrói o casamento com sobras. Sobras de tempo, sobras de dedicação, sobras de dinheiro. Só com sobras. E quando a gente constrói com sobras, as coisas tendem a ruir. Outra coisa para você levar para casa: se você se sentir perdido no momento que você está vivendo, acredite que Deus te busca. Se você se sentir perdido no momento que você está vivendo, acredite que Deus te busca. Lembra desse sermão? Deus acha. Lembra desse sermão? Então tenha fé. Porque a coisa que eu mais preciso para reconstruir é justamente fé no meu coração, que vai dar conta de eu viver as lutas que eu tenho que viver, e viver os momentos difíceis que eu tenho que viver, e atravessar as situações que eu tenho que atravessar. Antes de erguer paredes, erga um altar. Antes de erguer paredes, erga um altar. Antes de se preocupar com a carreira, erga um altar. Antes de se preocupar em ter a casa bonita, erga um altar. Tem áreas na nossa vida que a gente não consegue reconstruir. Tem áreas na nossa vida que a gente percebe que estão totalmente devastadas. Tem áreas na nossa vida que estão de cabeça para baixo. Tem áreas na nossa vida que elas parecem que houve uma guerra enorme. E a gente fica fazendo força para que essas áreas sejam reconstruídas. A gente vive tentando levantar paredes, a gente vive tentando, mas não adianta. O que o texto está ensinando para a gente é que antes de erguer as coisas, eu preciso erguer um altar. Antes de erguer as coisas do lado de fora, eu preciso erguer um altar do lado de dentro. Antes de consertar as coisas do lado de fora, eu preciso consertar as coisas do lado de dentro.
Antes de eu botar as coisas de pé, antes de eu levantar os muros, antes de eu pintar as pedras, eu preciso consertar e erguer um altar dentro do meu coração. Essa metáfora não diz outra coisa a não ser ensinar para a gente o que é prioridade, o que é o amor à casa de Deus. Quando ele está ensinando o amor a Deus, ele escolheu um objeto, a casa de Deus. Ele fala do templo. Nós dizemos: Deus, muda meu casamento, muda as coisas lá no trabalho, muda, Senhor, meu filho. Filho, antes de mudar as coisas, eu quero mudar você. Filho, antes de mudar as coisas, eu quero mudar você. Assim talvez você pare de ser pessimista. Assim talvez você pare de ser insatisfeito. Assim talvez você tenha menos acidez. Filho, antes de construir coisas físicas, é preciso construir um altar. Como eu vou conseguir dar conta? Projeta o capítulo 1, verso 13, por favor. A pergunta para o povo é: como eu vou conseguir dar conta? Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco. Qual é a promessa que há aqui? A promessa para quem quer reconstruir é que Deus é com a gente. Eu tenho uma conhecida, já falei dela aqui uma vez, que teve a vida toda destruída por um casamento. E eu disse a ela, está aqui no texto, a glória, é o verso 9, 2,9, vê se é o 2,9. É o 2,9? Eu disse para ela, a glória da segunda casa, da última casa, será maior que a primeira. Claro que isso é uma metáfora do templo. Ele está falando sobre templo, o primeiro e o segundo templo. Eu apliquei para a vida dela. Eu disse, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sabe o que aconteceu? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Mas sabe o que ela fez? Abandonou a Deus de novo. Esperta ela, né? O recado para Deus, para a gente, que Deus tem para nós nessa noite é esse: eu estou com vocês, mas eu tenho que ser prioridade na vida de vocês. Não porque eu preciso ser prioridade na vida de vocês, mas porque você precisa que eu seja prioridade na vida de vocês. Quem atravessa os cenários descobre que não importa se são vales de sombra da morte, importa se eu o tenho e se ele tem a mim. Quem anda com Deus reconstrói a vida.